Saúde, estamos de volta. Nosso Saúde e Bem-Estar de hoje fala nesse segundo bloco sobre um assunto muito sério que também envolve a saúde, mas a saúde emocional, a saúde da família, e é um ponto de atenção muito grande. A gente está falando sobre a violência infantil. Os números são alarmantes e as circunstâncias onde essa violência é praticada é também um dado alarmante, porque ela é praticada muitas vezes dentro de casa, por pessoas próximas à família, e a gente vai entender mais sobre isso, como evitar, como reconhecer sinais dessa situação. Quem está aqui conosco é a Sinara Cordeiro, que é psicanalista, pedagoga, escritora, e vai contribuir aqui com seu conhecimento, sua atenção, sua gentileza. Bem-vinda, Sinara. Tudo bem? Tudo jóia. Estava falando sobre a violência infantil e dando esse dado de ser algo que acontece em casa muitas vezes. Quer dizer, talvez quase que na maioria das vezes, né? Sim, em primeiro lugar, nós precisamos entender que a violência contra crianças, ela existe e ela é pautada como algo que vem como eu vou educar. Então, quem é vítima dessa violência só se dá conta na fase adulta, diante dos traumas que essa violência causou ao longo da vida. Então é muito importante que os pais tenham essa conscientização. O que é de fato a violência? Porque hoje, quando uma criança é agredida, sempre tem aquela pergunta, mas o que você fez para deixar o seu pai bravo? Será que um adulto ele tem essa fragilidade de perder o controle por conta de uma atitude da criança? Antes de tudo, antes de querer controlar alguém, eu preciso ter contato com as minhas emoções, entender que a criança está em desenvolvimento, o cérebro não está maduro e ela vai agir por impulso. Então, nada explica essa violência contra as crianças e os adolescentes. Muitos falam, ah não, mas um tapinha, ah mas não deixou marca, ah mas não quebrou, ah mas não machucou, ah bati, apanhei, mas não morri. Ainda bem, né, porque era para morrer então, porque essa violência, ela traz prejuízos, traumas. É aquela sensação assim de, um exemplo, nossa, eu estou tão feliz, mas parece que de alguma coisa ruim vai acontecer. É um trauma. Por que você não pode estar feliz? Por que você sempre precisa viver com o fantasma de que algo muito ruim vai te acontecer ali a qualquer momento? E muitas vezes essa criança, ela vive com esse fantasma. Eu vou sair na rua, eu vou fazer alguma coisa, vai ser sempre reprovado. E quem reprova? Os adultos. Muitas vezes por falta de conhecimento, reproduzindo comportamentos. E entende-se que, peraí, se eu não bater, não vai resolver. Peraí, resolve de que forma? Momentaneamente? Porque você acaba tampando o barulho inicial. E não apenas indo na causa daquele comportamento. Mas também os pais acabam repetindo ciclos, você disse, né? Algumas vezes os pais podem dizer, eu bati, porque eu também apanhei muito. Mas ele apanhou de alguém que também apanhou, que por sua vez também apanhou. Exato. E aí que é o ciclo, né? É possível quebrar esse ciclo de violência. É possível. Como? Conscientizando. Aonde é que te doeu quando você apanhava? Ah, eu cresci, me tornei um homem de bem, uma mulher de bem, sou grata aos meus pais por isso, porque senão podia ter virado. Aí vem sempre aquele roteiro pronto, né? Um bandido, uma mulher, sei lá, das quantas. Só que, como eu vou escolher e decidir não reproduzir? Aprendendo novas ferramentas e conhecendo sobre o desenvolvimento humano. Porque nós estudamos para tudo, menos para educar filhos. Ah, não, eu vou educar por impulso. Nasceu um bebê, nasce uma mãe, nasce um pai. Todo mundo perdido, então? Todo mundo precisando de cuidados? Não, eu preciso entender como funciona esse desenvolvimento infantil, esse cérebro da criança, para eu identificar como eu vou reagir. E aí eu vou começar a fazer o paralelo, né? Peraí, eu fui agredida nessa situação, só que o que meu filho está dizendo? Eu costumo dizer que toda criança vem com manual de instrução. A diferença é que esse manual de instrução está em movimento e os pais não têm tempo para parar e olhar o que ele está dizendo. Mas ele está falando o tempo todo. Mas ele está falando o tempo todo. O tempo todo.
Por exemplo? Um exemplo. Eu atendo uma família que eles me procuraram porque eles estavam a ponto de ser despejados mesmo do apartamento onde eles moravam, por conta dos gritos, 6 horas da manhã. E a mãe desesperada. Das crianças? Por conta das crianças. De uma criança? 2. 2. E aí ela, naquela angústia toda, falou assim, Sinara, eu estou a ponto de ser colocada para fora daqui. Porque 6 horas da manhã começa a minha luta, é grito em cima de grito. E eu comecei a perguntar, o que você faz? Não, eu mando o menino fazer, vou falando, faz isso, e ele fica parado. Falei, tá, mas são muitas informações ao mesmo tempo? Qual a idade do menino? 6 anos. 6 anos. 6 anos. O mais velho, 6, e o caçula, 4. E eles precisavam sair de casa às 6h30. E aí eu conversei com esse menino e falei, o que acontece pela manhã quando a sua mãe pede para você fazer as coisas? Ele me respondeu assim, eu não consigo entender. Ela fala muita coisa ao mesmo tempo. Imagina você sendo comandado por uma equipe, aí tem um ponto, vira para a esquerda, vira para a direita, vira para... Aí você fica assim, peraí, para onde que eu vou, gente? Um de cada vez. A criança também. Então, qual foi o direcionamento? Levante mais cedo, fale pontualmente, olha, agora está na hora de você vestir seu uniforme. Lancheira, pega suas coisas e pontuando e observando qual é o retorno da criança. Uma semana depois, ela me retorna e fala assim, meu menino começou a arrumar sozinho. Por quê? Ele precisava entender o que precisava ser feito para começar a reagir diante daquele comando. Interessante. E a mãe tinha a loucura dentro da cabeça dela. O tempo, está acabando o tempo, não posso chegar atrasada. E às vezes chegava atrasada e colocava a culpa sobre a criança, tá vendo? Cheguei atrasado no emprego, se eu perder o emprego, vocês não vão ter essa boa vida. E o menino ficava irritado. É a irritação. Causava o quê? Esse cérebro que não está maduro o suficiente, que é o cérebro primitivo, é o cérebro onde está contido ali todos os impulsos. E a forma reativa da criança é chorar de desespero, não sei o que fazer. Então é necessário conduzir. E nesse momento, quando ela tinha esses acessos de raiva, ela chegava a partir para a agressão, de puxar, dar uns beliscões, falando logo, e nada acontecia. Então é um fato que eu preciso identificar o que está acontecendo dentro da minha casa para começar a reagir, não como a situação pede, mas de uma forma diferente. Interessante. E isso tem muito a ver com a birra. Quando a gente fala que a criança, é ótima essa frase, né? A criança tem um manual de instruções que está em movimento o tempo todo. E os pais precisam ter disposição e habilidade para acompanhar essa leitura. Muito legal. Essa aí é pedra preciosa aqui do nosso Saúde e Bem-Estar. Adorei essa. A birra é um recado e tanto desse manual de instruções? É, e toda criança faz birra. Até adulto faz? Adulto faz birra. Então, umas com uma intensidade maior, outras menos. Mas aí entra a questão. Os pais têm um fantasma mental morando na mente dos pais. Nossa, tá fazendo birra. Quando crescer, vai mandar em casa. É a primeira fala. Se eu deixar desse jeito, vai mandar em mim. Ou então, se estiver no grupo social e os pais reagiram com medo do que as pessoas estão pensando sobre a educação que ele está dando ao filho, ele vai reagir pelo medo do julgamento e não da melhor forma possível. A criança faz birra porque ela não tolera frustrações. Ah, então vou ter que ceder o que ela quer? Não. O primeiro fator para a criança conseguir se autorregular, e ela não se autorregula sozinha, deixar a criança chorando no quarto para aprender, ela só vai aprender a desenvolver o sentimento de abandono. E não entender o que ela precisava esperar. Se o pai acolhe, o que significa esse acolhimento? O acolhimento é mostrar segurança. Porque às vezes os pais gritam, brigam, falam que estão fazendo passar vergonha em público, e depois vai lá e faz o que a criança queria. Porque sentiu culpa. Avacalha tudo. E avacalha, não aprende, a criança não entende a questão da frustração, ela precisa passar por essa frustração. Só que passar sozinha, abandonada,
Não é a melhor opção. Mas as crianças, elas também, de alguma forma, também aqui entre muitas aspas, elas podem ser tiranas com os pais. Elas podem também enlouquecer os pais muito porque elas têm uma lógica diferente do que os pais esperam. Porque se os pais têm mais de um filho, uma pode ser completamente diferente da outra. E essa lógica de recompensa que os pais podem colocar pode não estar bem estabelecida para a criança, tipo, é preciso arrumar a casa, o quarto pelo menos, arrumar os brinquedos. Como é que ela vai negociar isso? Às vezes com um filho negocia de um jeito, mas com o outro é mais difícil. Cada criança funciona de um jeito, isso é fato. A questão de recompensa eu gosto de separar da seguinte forma. O que precisa ser feito dentro de uma casa? O que você precisa fazer independe se você tiver afim ou não. Tipo, arrumar o quarto depois de brincar. Arrumar o quarto. Você vai ficar desanimada, a criança vai ficar desanimada porque tem muitos brinquedos esparramados, só que é necessário. É uma tarefa? Tem que fazer? Igual a gente faz na vida, tantas coisas que a gente não quer fazer? Já é isso? Eu não coloco como tem que fazer, eu falo que é necessário. Por que muda? O que muda na cabeça da criança? Quando ela entende que ela faz parte daquilo, daquele movimento, o cérebro ele fica menos reativo. Ele vai ficar reclamando porque é muito brinquedo? Vai pedir ajuda dos pais? Vai. Nesse momento, o que é ideal? Pai, me ajuda a recolher os brinquedos? Ajude. Mas não é recolher para a criança, é ficar perto, segurando a caixa, pegando um aqui, outro ali, mas fazendo junto. Muitas vezes, o que faz com que os pais percam a cabeça é o menino sentar, falar que não vai recolher, aí começa, vai sim, eu vou jogar fora. Começa a fazer ameaça. E aí vem a explosão da reatividade da criança e é onde começa o tudo para acabar em uma violência. A questão é como conduzir. Você, eu aprendi dessa forma também. Não deixe para amanhã o que você pode resolver hoje. Só que vai existir momentos que a melhor forma de reagir é não reagir. Porque você vai estar com raiva, vai estar cansado e agindo no impulso, você vai acabar perdendo a cabeça, porque são os adultos que perdem. E essa questão da tirania da criança, a criança, existe esse mito, né? Que Eu vi que você não gostou quando eu falei que as crianças podem ser tiranas, mas na verdade eu queria corrigir, eu queria dizer, é uma pergunta, crianças podem ser tiranas? Não, não. Aí tem um ponto. Por que vem essa fala? Porque muitos adultos acham que a criança ela tem um lado perverso que vai fazer com que os pais sejam submissos a elas. Isso vem assim, ó, de anos. Não vou saber precisar de quando começou. E quando você começa a educar um bebê, olha, não deixa no berço para aprender que lá é o lugar dele. O ser humano foi criado, a originalidade desse ser humano é para ficar junto. Não é para ficar sozinho. Ah, mas tem pessoas que conseguem conviver bem com a solidão. Solidão entre aspas. Ela tem um grupo de convivência, ela gosta de ficar sozinha, mas ela tem um grupo de convivência. A criança, ela precisa do adulto para orientá-la. Ela precisa disso, é fundamental. Então, enxergar a criança como alguém que tem ali um recurso para dominar esse adulto, acaba fazendo com que os pais tomem atitudes equivocadas para prevenir algo que está na mente. E não é o que a criança está dizendo. Sim, isso é importante, interessante. E aí tem um detalhe, mas a criança é agressiva, ela bate, ela é isso, ela é aquilo. Tudo precisa ser corrigido, porque diante de um acesso de raiva, de birra, a criança ela fica descontrolável. Ela fica descontrolada, ela não escuta, ela não vai pensar. Então falar, ai, respira, respira, não vai acontecer. Ela não vai conseguir. Quem precisa respirar é o adulto que está com ela. E às vezes o tempo de birra demora 40 minutos, 1 hora. Vai depender da intensidade. E da personalidade de cada criança, Isso. né? Você falou do ponto importante aí do isolamento, da questão da criança ser agregadora, de gostar de conjunto, né? E aí tem um ponto interessante que é dormir na cama dos pais. É um marco na vida do casal ali, né? O que você recomenda? Às vezes isso causa uma discussão muito grande.
causa culpa para os pais, angústia para os filhos que querem ficar lá, aquelas idas à noite para dormir, para procurar apoio, ajuda, aconchego. Como é que você lida com isso? Conversando é o ponto principal e também observando a estrutura da família. Quando começa, a criança ela fica buscando esse momento de uma forma muito constante, é um sinal de alerta, porque tem uma falha. Está faltando o investimento com o tempo de qualidade para essa criança. E os pais podem negociar. Como? Se não é para dormir, se você aí não quero que durma no meu quarto, mas ficar um tempo com essa criança no seu quarto também é importante. Você pode limitar, você vai ficar aqui até você adormecer, ou então um pouquinho aqui comigo, e quando determinado horário você vai para sua cama, eu vou te acompanhar, e a gente faz uma oração, faz uma reza, canta uma musiquinha, conta uma história, e cama. Isso pode acontecer, isso deve acontecer. O que acontece no modo geral? Sai daqui agora, está na hora de dormir, e só os gritos. E a criança começa a ficar com medo desse quarto. Porque tem a fase da criança fantasia muita coisa. Tem a fase da separação, onde ela acha que a mãe vai morrer, que vai sumir todo mundo. É preciso levar em conta todo esse processo do psicológico da criança. Do que está ali naquele universo do que está ali dela. nesse universo. Então, a condução dessa cama, qual é a sua realidade? Como você pode criar um diálogo aí na sua casa para mostrar para o seu filho que ficar no quarto dele também é importante e que vocês vão estar juntos. E a ideia geral de que avós deseducam netos? Aí que entra um ponto, né, gente? Parece que vem com uma culpa. Falar assim, bom, eu eduquei os meus, fiz direitinho, agora deixa eu estragar esses aqui. E se essa... É verdade? Olha, a maioria, tá? Mas aí eu tenho um contraponto aqui que eu não concordo. Por quê? Quando a avó, ela é a sogra da nora, parece que entra uma concorrência ali, deixa que não, eu eduquei assim, eu vou estragar, e acaba criando uma rivalidade. Ou seja, a mãe fala, não é para dar doce durante a semana, meu filho não come, não tem contato aí com açúcar, não faça isso. Aí a avó vai lá, ai, não conta para sua mãe não, toma isso aqui. Isso é perigoso, porque você está mostrando para esse netinho que na ausência do que ele é responsável, você pode fazer o que ele não gosta. Agora eu vou te fazer outra pergunta, eu já te falei. Você disse que crianças não são tiranas, mas já as sogras... Aí é outra história, né? O adulto cresceu, a criança cresceu, né? Então não é uma concorrência, gente. A nora, a sogra, elas não deveriam ser concorrentes, e sim visando o bem-estar da família. Manter uma regra. Lógico que os avós não vão educar ali como se fossem os pais, mas manter uma rotina que a criança já conhece. É lógico, vai fazer um bolo, vai fazer um doce, vai brincar, vai dormir, às vezes... que mal tem isso, né? Dorme um pouquinho mais tarde, tudo bem. Mas não extrapolar por completo as regras fixas que essa criança já tem dentro da casa dela. A gente falou o tempo inteiro aqui de famílias estabelecidas dessa forma convencional, mas é preciso também falar da alienação parental e da violência que envolve tudo isso. Você é uma especialista no assunto, queria falar um pouco disso. Essas minhoquinhas que os pais vão colocando na cabeça das crianças também é uma forma de violência, né? Exatamente. E é uma violência silenciosa, porque elas deixam marcas internas. E quando nós falamos dessa violência, dessa alienação parental, é uma crueldade com a criança. Os pais, eu vou dar um exemplo da separação, os pais separaram. Eles podem conviver pensando no bem-estar do filho ou dos filhos. Só que começa uma concorrência de quem que o filho gosta mais e começa um falar mal do outro com a criança. E a criança não tem bagagem emocional para suportar isso. Ela precisa de ajuda. Aí de um lado ela não quer se opor ao que o pai está falando. Do outro, ela não quer também ir contra o que a mãe está dizendo. Ela começa a ser uma esponja de várias setas inflamadas ali. O que prejudica? Chega numa fase da adolescência, aí vem aquela intensidade de rebeldia, onde ela não gosta de ninguém, não respeita o pai, não respeita a mãe, começa aquelas respostas ofensivas e etc.,
Por quê? Não foi respeitado esse espaço da criança. Se você não separou, entenda que você vai continuar sendo o pai dessa criança, a mãe dessa criança. E é importante entender que eu não posso depositar a minha frustração nesse relacionamento em cima do meu filho. Porque ele vai sofrer, ele não quer decepcionar. Tem crianças que não podem chegar e falar, nossa, eu passei um dia maravilhoso na casa do papai. Aí vira e fala, ah é? Aqui também não é maravilhoso, não? Aí a criança já começa a ficar naquele conflito. Não mãe, não é isso que eu quis dizer. Ela para de falar. E aí também que mora o perigo, porque se acontecer algo muito ruim, ela não vai nem compartilhar em casa. Se passar por outros tipos de abuso, ela não vai compartilhar, porque ela tem medo de decepcionar a mãe ou o pai. Muito bem. Olha, Sinara, tem uma questão que você falou o tempo inteiro aqui, você citou muito a palavra respeito. E é muito importante quando a gente fala de pais e filhos, né? Pai, mãe, filho e filha, a gente tem essa composição do respeito. Mas o que eu percebo assim, o respeito que meu pai tinha pelo avô dele e que eu tinha pelo meu pai é diferente do respeito que meus filhos têm por mim. Essa ideia de respeito foi se moldando e nem por isso deixou de ser maior ou menor, porque eu entendo que de algum jeito meus filhos me respeitam. Não como, talvez eu respeite meu pai e não como exatamente meu pai respeitava o pai dele. Exatamente. E essa palavra respeito, respeitar as crianças. Os adultos, eles falam assim, como assim? Menino não sabe de nada? Ou então, se eu aparecer, o meu filho para o que está fazendo. Ele parou por quê? Porque ele entendeu que você tem um recado para ele ou porque ele sentiu medo de ser reprovado? Antigamente, a figura paterna, principalmente, ela era tida como uma figura de autoridade, mas, na verdade, era autoritarismo. Se o pai chegasse, o menino estivesse fazendo algo que ele abominasse ali, ele parava. Não porque ele compreendeu o limite, mas porque ele tinha medo da consequência. Então, o respeito precisa ser inserido todos os dias na casa, com a criança, pedir desculpas. É recíproco. Precisa ser recíproco. E começa do adulto para com a criança. Porque a criança vai aprender. Pedir desculpas. Quando eu falo isso, as mães falam, o quê? Tem que pedir desculpa para um pirralho? Sim. Porque para ele reconhecer também o próprio erro, ele precisa estar convivendo com naturalidade com esse pedido de desculpas. Aqui em Minas tem um negócio de tomar benção. Sim. Benção. Toma benção, Sim. pai, benção, mãe. Isso não deixa de ser um cultivo do respeito, né? Sim, sim. E é importante. Eu não preciso gritar para os meus filhos me escutarem. O grito, ele faz parte do ser humano como um sinal de alerta, para você ficar atento com uma situação, mas depois você volta ao normal. A questão é que os pais usam o grito para repreender o filho, aí acham, tá bem, foi só o gritar que parou. Ele não parou porque ele entendeu o motivo, ele parou porque o cérebro entrou em modo sobrevivência, estado de alerta, ou bate ou corre. E se ficou alguma dúvida sobre o bater ou não, acho que não existe dúvida com relação a isso. Não existe bater. Não é tapinha, não é beliscão, palmadinha, é zero. 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 Sabe por quê? Quando nós falamos assim, gente, mas por que aquela mulher fica casada com aquele homem que ela apanha todos os dias? Geralmente, vítimas de violência, feminicídio, enfim, elas cresceram em um ambiente muito agressivo, fisicamente, psicologicamente. Elas entendem que eu te bati, mas é por conta da roupa que você usou. Eu te bati, mas a culpa foi sua. Então, ela se sente como culpada. Atender uma vítima, uma mulher que está em um relacionamento abusivo, primeiro é resgatar essa criança interior ferida. Não é simplesmente falar separa, porque está muito além, é um iceberg. E quando separa não é pouco comum dela repetir de novo a relação e apanhar de novo. E aí comumente se diz, essa menina tem dedo podre para escolher marido. Mas não é essa a questão. É um ciclo pernicioso que não para de girar e que vem de gerações
muito antigas para ela, né? Exatamente. De ensinamentos que ela teve. Exatamente. Ela foi submetida. Se ela não for tratada emocionalmente, ela vai repetir a mesma escolha, o padrão de comportamento, as pessoas, o convívio. Por quê? Para ela, o sinônimo de afeto, eu estou te batendo, mas eu te amo. Eu te bato, mas põe comida em casa. O que acontece com as mulheres, principalmente que têm filhos? Ele é agressivo, mas pelo menos ele cuida bem dos filhos. Fica uma compensação. E a questão da dependência financeira, emocional, ela é muito séria, principalmente para as mulheres, que causa uma vulnerabilidade muito grande. E aí a gente entra também aqui para finalizar nossa conversa, mas que valeria um outro programa, a questão da violência sexual, né? Que também acontece em casa, por pessoas muito próximas. Exatamente. Né? Invariavelmente alguém da família, né? A maioria das vezes. A maioria das vezes. Porque a violência sexual contra as crianças, ela é um vulcão que está aí explodindo e muitas vezes a criança ela fala, só que o adulto está muito... Não dá ouvidos. De novo, o manual de instruções. Essa frase é maravilhosa. A criança tem um manual de instruções que está em movimento. O adulto, para ler e entender, precisa parar ou se movimentar junto com ela. Isso, e acreditar. E acreditar. Eu tenho um livro que conta a história de uma criança pedindo socorro quando ele estava sendo vítima de abuso sexual. O livro é Se Eu Te Contar, Acredite. E eu coloquei dentro desse livro todas as formas que uma criança sinaliza quando ela está em sofrimento, quando ela está pedindo ajuda. Isso serve para quanto a abuso sexual, violência, bullying, alguma questão que está incomodando essa criança. Vamos falar 3 aqui, rapidinho. Dá tempo ainda. Dá. A alteração de comportamento. Às vezes uma criança dada como tranquila, ela fica mais agressiva. A criança, ela começa a ter comportamentos que a infantilizam, volta a fazer xixi na cama, xixi na roupa. Ou então pode acontecer o inverso, né? Ela começa a usar roupas largas e fica mais caladinha, mais quietinha no canto dela. E aí cabe uma atenção, porque nós adultocêntricos achamos que a criança boa é aquela que não dá trabalho. Aquela criança boazinha, que está tudo bem, nossa, ficou tranquila agora. Se o seu filho muda bruscamente de um comportamento, vai de 8 a 80, precisa ligar o sinal de alerta e pensar, por quê? O que aconteceu? Por que teve essa alteração de comportamento? Porque para a criança elaborar um abuso sexual, demora muito tempo. Ela sente o desconforto no seu próprio corpo, mas ela não consegue ainda, porque não tem uma conotação sexual. O que eu estou fazendo aqui? Por que está acontecendo? O corpo sinaliza que alguma coisa está errado. Muitas vezes ela vai buscar uma família de confiança, um parente, às vezes traz na escola. A escola é um campo onde a criança consegue externar bem isso e as professoras, a maioria, acredita no que está acontecendo. É aí que é o ponto de fala. Agora que eu sei como eu vou proteger essa criança. Muito bacana. A gente ficaria aqui até amanhã de manhã de tarde falando sobre isso, mas infelizmente o programa de hoje acabou. Sinara, querida, muito obrigado. Sinara Cordeiro, psicanalista, pedagoga, escritora. Como é que a gente te acha nas redes sociais? Fala aí. No Instagram, Orientar e Acolher. @Orientar e Acolher. Isso. E no YouTube, Orientar com Sinara Cordeiro. Muito bem. Muito obrigado. Sucesso na jornada. Obrigado pela gentileza. Muito bom estar aqui. Foi muito bom mesmo. Muito obrigado também pela sua companhia. A gente fica por aqui, mas também volta por aqui. Até a próxima. Saúde!